Olá, tudo bem? Como é que você está? Tudo na santa paz de Deus? O meu desejo é que a graça, a paz e o amor de Deus esteja sempre conosco, todos os dias. Hoje eu gostaria de conversar com você sobre cegueira. Eu não vou falar exatamente sobre a cegueira física e espiritual, mas eu vou falar sobre 3 tipos de cegos que nós vamos ver na Bíblia. E você pode até questionar: eu acho que eu conheço alguém que é cego desta maneira. Pois bem, nós vamos ver primeiro o cego que via, né? Como é que um cego vê? Tem um ditado que diz assim, né? O pior cego é aquele que não quer ver, né? O pior cego é aquele que não quer ver. Mas eu quero primeiro falar sobre o cego que via. O cego Bartimeu. Cego Bartimeu. Está dizendo, ele é cego, né? Mas ele via em Jesus algo que pouca gente via. O cego Bartimeu não podia ver fisicamente Jesus, mas ele via espiritualmente. Ele via que no coração dele, ele ia clamar por alguém que tinha a cura para a enfermidade dele. Ele não via Jesus com os olhos físicos, mas ele via Jesus como filho de Davi. E multidão ali passando ali, e o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ou seja, ele estava percebendo que aquele que estava passando ali, Jesus, era o filho de Davi, o filho do Deus vivo, aquele que poderia curar a enfermidade dele. Então esse era um cego que via. Ele via Jesus como filho de Deus, como filho de Davi. O segundo cego que eu quero falar é Zaqueu. Zaqueu não era cego fisicamente, mas Zaqueu tinha um desejo. Eu quero ver Jesus, eu quero conhecer esse Jesus. Aí Zaqueu, por ter uma estatura baixa, ele subiu em cima do árvore para ver Jesus. Olha aí, o desejo de ver Jesus, conhecer Jesus. E Jesus, quando vê Zaqueu em cima da árvore, Jesus disse: Zaqueu, desça daí depressa, porque me convém, eu quero entrar na sua casa hoje. Desça aí depressa. Então, Bartimeu via Jesus como filho de Davi, filho de Deus vivo. Zaqueu, ele queria ver Jesus. E Jesus entra na casa de Zaqueu, e Zaqueu é salvo. Zaqueu se arrepende de quem ele era e passa a ser um novo homem, um novo Zaqueu. Porque ele agora viu Jesus, recebeu Jesus na casa dele, na vida dele, e ele se transformou. E por último, agora eu quero falar sobre um homem que era cego espiritualmente. Mas foi preciso ele ficar cego fisicamente para poder ver Jesus. Paulo era cego espiritualmente, ele nunca viu Jesus de espírito, de coração. Ele sabia que Jesus era aquele que estava pregando amor, estava pregando arrependimento, estava curando as pessoas, mas ele não via Jesus como filho de Deus. Pelo contrário, Paulo perseguia as pessoas que acreditavam em Jesus Cristo. É tanto que no dia que Paulo se encontra com Jesus, só a voz, viu? Paulo cai e aí a voz diz: Paulo, Paulo, por que me persegue? Aí ele diz: quem és tu, Senhor? Aí a voz responde: sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Aí Paulo fica cego fisicamente agora, 3 dias, sem ver, sem comer e sem beber. 3 dias cego. Mas aí quando ele fica curado fisicamente, ele agora passa a
a ver Jesus espiritualmente. Ele agora foi viver para Jesus, falar de Jesus, ser perseguido por causa do Evangelho. Então a gente vê aí 3 tipos de cego, né? O cego Bartimeu era cego, mas ele via Jesus como filho de Davi. Zaqueu, que tinha vontade de ver Jesus, e quando ele viu realmente, se encontrou com Jesus, a vida dele mudou. E agora Paulo, foi preciso ficar cego fisicamente para poder enxergar Jesus espiritualmente. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, que nós possamos estar todos os dias aqui meditando na palavra de Deus, que vem para os nossos corações. 5h30 da manhã, 6h30 da noite, vamos estar sempre aqui trazendo a mensagem de Deus para os nossos corações. E o povo de Deus diz: amém e amém.